Sistema de dia e noite, gráficos em Tibia, low poly e interessantes, compatíveis com a época, o retorno de diversas mecânicas e uma melhoria na jogabilidade, mesmo com a lentidão imensa, até mesmo para você deferir um ataque. Pokémon Diamond e Pearl representou uma evolução na série. Só que ao voltar para esses jogos recentemente, eu senti aquela sensação que muitas pessoas declaram ter quando retornam a um jogo de sua infância, o vazio. E pode parecer incrível, já que Pokémon não é um jogo conhecido por passar essas sensações. Você não tem muitos detalhes nos gráficos e nos cenários que possam ativar isso, como acontece com Mario 64 ou Bully. Porém, existe algo na quarta geração de Pokémon que realmente faz ele se destacar. E você pode ver pela trilha sonora, ou ouvir nesse caso, pelo jeito que as cidades são construídas, pelas falas dos personagens e principalmente pelo roteiro que a quarta geração imprimiu. E no vídeo de hoje vamos discutir um pouco desse sentimento, pois este é o vazio de Pokémon Diamond e Pearl. A quarta geração, na minha visão, se destaca bastante por alguns aspectos que a Game Freak, a produtora do jogo, colocou neste novo título. A começar pela evolução nova de monstrinhos antigos como o Murkrow, que evolui para Honchkrow, a Miss Drivus, que evolui para Miss Magius, o Magneton, que evolui para Magnezone e por aí vai. Pokémon que já eram consolidados em outras gerações e receberam uma repaginada, receberam evoluções novas, o que te adiciona aquele sentimento de, bom, eu conheço muita coisa aqui, mas existe muita coisa nova. Em paralelo a isso, temos o fato do roteiro, como eu já citei. Os jogos antigos tinham alguns roteiros bem bobos e na maioria das vezes você não prestava muita atenção. Na primeira geração, a equipe Rocket quer simplesmente dominar o mundo. Na segunda, eles têm ali um papel menor, já que o objetivo deles é fazer com que o seu líder Giovanni, que a gente derrotou lá na primeira geração, retorne para presidir a equipe Rocket mais uma vez. A terceira geração conta com o antagonismo de Max e Art, dois líderes de times diferentes, sendo que um quer reviver o Groudon para expandir a Terra e o outro o Kyogre para inundar o mundo. Mas na quarta geração chegamos a um vilão e uma equipe relativamente pertinente, Cyrus e o Team Galactic. Cyrus é a única pessoa que talvez em um mundo que vive à base de Pokémon, gira a economia, é o hobby principal das pessoas, mas ele não gosta, ele se sente vazio e por isso quer reunir os Pokémon Dialga ou Palkia para reescrever a história do mundo, eliminando sentimentos e sendo uma espécie de líder supremo. Apesar disso, eu gosto dessa metáfora de uma pessoa que não gosta de Pokémon viver em um mundo que vive à base dos monstrinhos. Foi a primeira vez que a Game Freak foi meio longe em demonstrar que num mundo que aparenta funcionar todo mundo na mesma página, existem pessoas diferentes. E acho que isso colabora também para o jogo ter esse sentimento de vazio. Você está lidando com uma pessoa que não é necessariamente ruim, mas sim não entende as coisas às quais ela é submetida. E convenhamos, deve ser um saco você viver em um mundo que funciona à base de algo que você não gosta. Então esse é um ponto interessante, alinhando-se ao fato de, como eu falei, você tem novas evoluções, e também especificamente em Diamond e Pearl a Pokédex é relativamente reduzida. Você não tem tantos monstrinhos para pegar quanto você tem na versão estendida Platinum. Por isso que eu escolhi comentar apenas desses jogos, justamente para ilustrar esse sentimento. Você pode voar para qualquer cidadezinha e perceber do que eu estou falando. Aparenta ter algo diferente. O pace do jogo também é relativamente meio travado, o que te dá tempo para explorar vários cantos e descobrir o que tem de interessante nesta região misteriosa. Sinnoh é cortada ao meio pelo Mount Coronet,
e isso faz com que a progressão em alguns pontos não seja tão rápida quanto acontece nos primeiros 3 jogos, ou melhor, nas primeiras 3 regiões. Aqui você precisa passar de um lado para o outro do monte, às vezes utilizando do HM Strength, outros do HM Rock Smash e por fim um HM Rock Climb, que permite que um Pokémon seu escale uma montanha longa. E tudo isso adiciona para a narrativa de você estar em um mundo diferente. Até então você só tinha mexido com lugares mais planos, com lugares em que você ia direto de cidade em cidade, e se ela não tivesse uma utilidade, provavelmente ela não existia. Hoenn foi a primeira região a apresentar cidades em que você não tinha algo para fazer, já que nas gerações anteriores toda cidade tinha pelo menos um ginásio ou alguma missão que você tinha que cumprir. Porém, em Sinnoh não é esse o caso. Existem diversas cidades que você passa rapidamente, conversa com os NPCs, pega alguns itens escondidos, aprende alguma mecânica nova e segue o seu rumo. Então fica muito essa sensação de viagens, de eu estou passando por vários lugares até atingir o meu objetivo, e eventualmente eu terei algo importante para fazer, mas no meio dessas situações eu ainda posso explorar, eu ainda posso me divertir, eu ainda posso conhecer o título. Por fim, acredito que o fator nostalgia também tenha muita implicância de por que a quarta geração é considerada vazia e está ganhando esse sentimento agora. Foi um momento em que muitas pessoas que hoje já estão na fase adulta conheceram Pokémon, e quem conheceu na divisa entre a terceira e quarta geração também capta esse sentimento por ser muito jovem quando os jogos de Hoenn saíram no Game Boy Advance. Já no Nintendo DS a coisa é diferente. Muitas pessoas jogaram, muitas pessoas tiveram e viram o tempo passar crescendo jogando esses títulos de vez em quando. Então perceber que você pode achar na sua cabeça que esse jogo tem 5 ou 10 anos, mas na verdade ele vai fazer 20 anos, é um impacto que muitas pessoas talvez não estejam preparadas para sentir. Mas enquanto eles estiverem disponíveis para você jogar via emulador, sempre é interessante retornar a um momento que te traz sensações boas e que alinha com alguns outros vídeos aqui do canal em que eu já comentei sobre o passado. Os jogos são bons, mesmo sendo lentos, e jogando no emulador você pode acelerar, mas ainda assim vale a pena revisitar de qualquer maneira, pois é um pedaço da memória que você pode reviver sempre que quiser.